Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá-lhes vós mesmos de comer. Deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eis, meus irmãos e irmãs, alguns versículos deste evangelho de hoje, que nos ajudarão nesta nossa reflexão, nesta nossa partilha e meditação da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Jesus. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz esta palavra depois que os discípulos chegam para ele, demonstrando preocupação com a multidão que ali estava, que tinha vindo para escutar Jesus. E agora os discípulos veem à tarde chegando, aquele povo passou o dia ali escutando, e agora é preciso que eles se retirem para procurar uma hospedagem e para procurar o que comer, para que depois, quem sabe, no dia seguinte, recomeçasse a mesma luta diária. E aqui, os discípulos, apóstolos, ao manifestarem ao Senhor esta preocupação, recebem dele como resposta: dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos ficam mais ainda preocupados, porque dizem para o Senhor: só temos 5 pães e 2 peixes, quantidade que nem mesmo se fosse somente para o grupo dos 12, daria. 5 pães e 2 peixes, para 12 homens comer, mas ainda Jesus Cristo, 13. Tem gente que come bem uns 4 ou 5 pão. Imagine, bota um pão em cada dedo e sai, né? Lá em casa, meu irmão era assim, era um pão aqui, outro aqui, outro aqui. E saía com a xicrinha de café e ia para frente da televisão tomar o café, com 4 pães. 4 pães, né? Imagine, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos dizem: pronto, agora a situação foi que piorou. Só temos 5 pães e 2 peixes, e o evangelho conta a quantidade que ali existiam. 5.000 homens aproximadamente. E agora, o que fazer? O que fazer? Recorrer a Jesus. E aqui a proposta de Jesus é: dá-lhes vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, existe uma regra, ou existe uma máxima com relação a Jesus. O que ele diz para os discípulos, ele, antes de ensinar, ele mesmo faz. Isto é o mestre. Ele ensina fazendo e não simplesmente pedindo, e não simplesmente falando. Portanto, esta palavra que Jesus diz para os discípulos, na verdade, ele está dizendo para ele mesmo, Jesus: dá-lhes vós mesmos de comer. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, somente Jesus tem poder para nos saciar, tem poder para nos alimentar. Esta palavra, portanto, de Jesus, que neste evangelho é dirigida aos apóstolos, em realidade é ele, Jesus, falando para ele mesmo: dá-lhes vós mesmo de comer. E assim, Jesus tinha que encontrar uma forma de colocar esta sua palavra, que ele diz a ele próprio, em prática. E aqui nós temos então a Eucaristia.
a Eucaristia, que é verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Lembremos o que Jesus diz em uma outra passagem do Evangelho de São João: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come o meu corpo, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Portanto, irmãos e irmãs, a ordem, dá-lhes vós mesmos de comer, é Jesus quem dá a ordem e é Jesus quem realiza a ordem, instituindo a Eucaristia para nosso alimento. Os judeus ficaram sem entender como ele pode dar o corpo dele a comer para nós. E assim se criou entre eles uma confusão, e até alguns decidiram desistir de seguir Jesus. Começaram a abandonar. Esta palavra é dura, esta palavra é difícil, ninguém pode entendê-la. Na verdade, nem os discípulos naquele momento compreenderam completamente as palavras de Jesus. Lembremos o que o próprio Jesus disse: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Não somente Jesus não disse porque os discípulos não tinham capacidade para compreender naquele momento, mas ele também falou, mesmo sabendo que os discípulos não tinham capacidade de compreender naquele momento. Depois, quando o Espírito Santo viesse, então eles se recordariam, o Espírito Santo agiria neles e faria eles recordar a palavra de Jesus. E recordando a palavra de Jesus, faria com que eles também compreendessem a palavra de Jesus. Por isso, certamente, essa palavra ficou guardada na memória dos discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Na verdade, ele não estava dizendo para nós, ele estava dando a ordem para ele mesmo. E a Eucaristia, quando ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, foi a forma que ele encontrou para nos dar de comer ao seu corpo e ao seu sangue. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus, ao pegar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, símbolos da Eucaristia, e é por isso que em alguns lugares, em muitas igrejas e sobretudo nos altares, nós vamos encontrar também estes símbolos, o símbolo do peixe e o símbolo do pão. Aqui, inclusive, no nosso altar se encontram estes símbolos, o trigo, o pão e o peixe, porque eram símbolos da Eucaristia, já usada desde o início do cristianismo, inclusive tendo em consideração esta passagem do Evangelho. E aqui, irmãos e irmãs, nos diz que Jesus então pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, abençoou. Vejam então quais são as palavras ou os verbos que o evangelista usa e que fazem toda a referência à Eucaristia. Nos diz: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. É o que na última ceia ele fará com o pão e com o cálice que está cheio de vinho. Jesus então tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos. São os mesmos gestos, as mesmas ações que encontramos em Cristo na noite da Quinta-feira Santa. Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Jesus tomou o cálice com o vinho, pegou, abençoou, distribuiu entre eles e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. São os mesmos verbos que o evangelista usa justamente para fazer esta referência
desta passagem da multiplicação com a passagem da instituição da Eucaristia. E aqui eu queria destacar este ponto que nos diz o Evangelho de hoje. Deu aos discípulos, para os discípulos distribuí-los à multidão. É Jesus quem abençoa, é Jesus quem multiplica, mas ele entrega o pão abençoado e multiplicado aos discípulos, e os discípulos entregam às multidões que estão sentadas em grupo de 50, assim como Moisés, lá no deserto, organizava também o povo em grupos de 50, para facilitar a distribuição daquilo que fosse ser distribuído entre o povo. Aqui então, irmãos e irmãs, entre Jesus e a multidão, encontramos os discípulos, que recebem do Senhor para entregá-lo à multidão. E assim, irmãos e irmãs, é como Jesus ainda hoje continua também a fazer. Através do sacerdote, ele alimenta ainda a multidão do seu povo. Jesus não dá diretamente a Eucaristia para o seu povo, ele dá indiretamente através dos seus discípulos, os sacerdotes, que hoje tomam esta posição dos discípulos, que pegando do Senhor, das mãos do Senhor, vão distribuindo para a multidão. E a multidão vai se alimentando, e a multidão vai ali se saciando, e a multidão vai ali se satisfazendo. É a igreja que hoje nos faz esta entrega do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, através dos sacerdotes que ela consagra, que ela institui. São os discípulos quem distribuem o pão para a multidão. São os discípulos quem distribuem os peixes para a multidão. E o Evangelho termina dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque lembremos aqui, a referência é a Eucaristia. Quem comunga da Eucaristia precisa ficar satisfeito, porque não lhe falta mais nada, tem tudo que é Deus, Deus que está dentro de você, Deus que faz de você um sacrário vivo, Deus que torna-se templo do Espírito Santo, vindo até você através da hóstia consagrada. Comeram e ficaram satisfeitos. A Eucaristia tem que nos satisfazer, tem que nos alimentar, tem que nos saciar, porque não existe outro alimento mais forte e potente para o cristão do que a Eucaristia. A ponto, inclusive, de na história da igreja termos relatos de santos e santas que só se alimentavam da Eucaristia, nem água tomava, nem comida alguma outra comia, a não ser da Eucaristia. Como alguém é capaz de viver sem tomar água? Como alguém é capaz de viver sem comer um prato de feijão com arroz, com macarrão e com carne? Quando este alguém tem uma espiritualidade suficiente para saber que a Eucaristia me basta. E aí então encontramos estes relatos de alguns santos e santas que na história da igreja se alimentavam única e exclusivamente da Eucaristia. Os médicos, a medicina não sabia dizer como a pessoa comungando apenas uma pequenina hóstia era capaz de não ficar desidratado, era capaz de não ficar desnutrido, porque ali na Eucaristia já estava contido tudo o que era necessário. Lembremos aquilo que Jesus vai dizer: vós vereis milagres maiores do que estes.
Na época de Jesus ninguém vivia apenas da Eucaristia, porque Jesus ainda nem instituído tinha. E assim, irmãos e irmãs, todos comeram e ficaram satisfeitos. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor a graça de, comungando da Eucaristia, ficarmos saciados, ficarmos satisfeitos, ficarmos plenamente realizados, ficarmos, enfim, como verdadeiros templos do Senhor, sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não tem nem, às vezes, até sentido a pessoa que comunga da Eucaristia e vai lá no sacrário se ajoelhar para fazer o seu momento de adoração. Você é o sacrário naquele momento. Você é quem porta Cristo dentro de você. Aonde você for, Cristo está dentro de você como um verdadeiro sacrário vivo. Portanto, comungou da Eucaristia, não precisa ir lá ao sacrário, porque o sacrário é você. Você se tornou em um sacrário vivo, como diz também aquela música em relação a Nossa Senhora. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. Ela foi o primeiro sacrário, pois nela, no seu ventre, foi gerado o Filho de Deus, aquele que depois se encarnaria também através da transubstanciação, da mudança do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor a graça de sempre nos alimentarmos da Eucaristia. E aqueles que, por alguma razão, por algum motivo, não podem se aproximar da Eucaristia, faça a sua comunhão espiritual. Peça ao Senhor que venha ao seu coração, peça ao Senhor que lhe perdoe, porque você agora, em razão das diversos motivos ou circunstâncias, não pode se aproximar da Eucaristia. Esta Eucaristia, recebida espiritualmente, fará tão bem ou mais bem até mesmo do que muitos que recebem a hóstia sem ter a devida noção da preciosidade, do momento feliz que estão vivendo. Inclusive, outro dia, já disse aqui, alguém me procurava lá em Guarabira, essa pessoa não pode comungar em razão dos motivos que ela tem, e ela dizia: ô padre, eu preciso, ô padre, eu quero, me diga que eu posso. Eu disse: infelizmente eu não posso lhe dizer, porque a gente tem que ser obediente àquilo que diz a igreja. Agora eu dizia para ela: aproveite esta sede, esta vontade que você tem e evangelize. Diga para aqueles que recebem: agradeça ao Senhor porque você recebe uma grande graça, agradeça ao Senhor porque você pode comungar. Tem muitas pessoas que querem, mas não podem. Tem muitas pessoas que desejam, mas ficam tristes na hora da missa, porque não pode se levantar e ir lá pegar a hóstia consagrada. Valorize, portanto, esta graça que o Senhor lhe dá. Valorize esta bênção que é receber Cristo na Eucaristia. Peça a Ele a graça de ter um coração sempre limpo, sempre purificado, para recebê-lo assim em seu coração, da melhor forma possível. Não receba Cristo na Eucaristia de qualquer forma, de qualquer modo. Receba com muito amor, receba com muito respeito, receba com muita veneração e agradeça ao Senhor, porque você pode fazer este gesto de aproximar-se e de comungar da Eucaristia. Que o Senhor seja sempre o nosso alimento espiritual, que nos sustenta, que nos fortalece, pois Ele próprio, na Eucaristia, é o cumprimento desta ordem que Ele deu aos discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. É Cristo quem se entrega para a nossa salvação, na hóstia consagrada, seu corpo e sangue oferecidos para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus aos apóstolos, mas que na verdade se aplica a Ele próprio: dá-lhes vós mesmos de comer. Todos comeram e ficaram satisfeitos.